Bom dia. Então a gente vai começar a falar hoje sobre melhorando o processo decisório com mineração de dados e software livre. Só pedir para o presidente passar. Bom, eu sou professor na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu trabalho com a graduação, trabalho com disciplinas de sistemas de apoio à decisão. A gente trabalha com softwares como o Alfresco, o Sugar CRM e a plataforma Pental, que é a plataforma do IBI que eu utilizo para sistemas de apoio à decisão. E também trabalho como analista de informática na UIPG, onde eu sou responsável pela parte de sistemas acadêmicos e trabalhando com Grails, Jasper Reports. Essas são as plataformas que tenho trabalhado. A gente instalou isso desde 2009 e esse é o que a gente utiliza de plataformas de open source. Eu também fiz os cursos do pessoal da Universidade do Waikato, de UECA, né? Então tem o curso básico, o curso avançado, também via ensino à distância. Então também são recursos que a gente utiliza. Ok? Bom, agora falar um pouquinho para vocês a respeito do cenário, né? A gente tem as empresas hoje, elas estão muito interessadas em descobrir um pouco mais a respeito dos seus clientes, dos seus produtos. Você tem muitos dados sendo disponibilizados para o público, Open Data hoje você tem portais disponibilizando dados a respeito de saúde, a respeito de educação. Então, muito dado tem sido disponibilizado. A dificuldade está em como aproveitar esses dados para o teu processo decisório. Esse é o foco da nossa conversa de hoje. Então, as empresas precisam otimizar os recursos e, para competir, é necessário conhecer o negócio. Antigamente você tinha as empresas onde você conhecia o teu cliente, conversava com ele. Hoje você não conversa mais, você tem comércio via web, então você conhece muito pouco. Onde você vai buscar as informações? Você pode analisar os logs de acesso dele, as páginas visitadas. Então, tudo isso aí acaba sendo recurso para você tentar entender um pouco mais o teu cliente. E para ser feito com velocidade, a gente utiliza técnicas de mineração de dados aí para tentar identificar os padrões que existem nos dados, né? E as ferramentas BI são capazes de apoiar essa tarefa, em especial a de mineração de dados. Por favor. Né? Então, a gente vai disponibilizar também o material que vai estar disponível para vocês na internet. Tem o software lá, o Macadu, que permite vocês baixarem essas informações, a palestra. Então, tem alguns conteúdos ali que são interessantes se vocês darem uma lida. E também pediram para falar a respeito de fazer perguntas e avaliação das palestras também ali pelo software. Muito bem, então, o que é o BI? BI está sendo uma grande onda aí, que está movimentando bastante as pessoas, em função dessa grande quantidade de dados. Então, muita gente tem se interessado em aproveitar essas informações para o processo decisório. E o BI é a buzzword do momento. Então, inclusive, tem o BI e o BA, né, o Business Analytics, onde a mineração de dados acaba se encontrando na análise de negócio. O BI acaba se focando principalmente na parte de garantir a visualização dos dados, né, visualização, análise de dados, entender o negócio no momento. E a mineração de dados acaba sendo utilizado para quê? Para você utilizar para previsão, para análise preditiva das suas informações. O que é o data mining, né? É um processo para explorar grandes quantidades de dados. Então você analisa grandes quantidades. Você tem basicamente ferramentas de pré-processamento, ferramentas e algoritmos para trabalhar com a mineração de dados.
Você tem centenas de algoritmos, na verdade. Então, um dos grandes trabalhos do cientista de dados acaba sendo a escolha dos melhores algoritmos, ou escolher algoritmos com diversos viés indutivos, onde eles consigam capturar o comportamento e identificar os padrões efetivamente dos dados. Tem diversas técnicas. Você pode trabalhar com a parte de classificação, parte de associação e outras diversas técnicas, agrupamento, clusterizar, identificar os grupos de clientes que tem dentro do teu conjunto de dados. Então, são várias técnicas disponíveis. A mineração de dados, na verdade, ela acaba se confundindo com o nome completo do processo, que é o processo de KDD. Então, Knowledge Database Discovery. Esse é o processo proposto por Fayad em 1996, não é? Que acaba englobando diversas técnicas da IA, da estatística, banco de dados, de visualização de dados, de reconhecimento de padrões. A gente tem um padrão para ser classificado como conhecimento. A principal definição é que ele deve ser novo, útil e compreensível, permitindo melhorar o entendimento de um problema ou um procedimento de tomada de decisão. Uma frasinha bem interessante como ele acaba sendo um trabalho repetitivo em cima dos dados, você reformula a visualização, você cria novos agrupamentos, novos conjuntos de dados. Então, uma frase interessante é: torture os dados até eles confessarem. Então, até eles confessarem aquilo que nos interessa. Esse é o processo completo do KDD, não é? E a gente vai observar que o data mining, na verdade, é uma das fases do processo de KDD, não é? Mas, como é mais comumente conhecido, então o data mining acaba sendo o processo mais reconhecido como o processo como um todo. Então, o pessoal comumente fala assim, e é assim que eu vou tratar na palestra. Então, nós temos aí as diversas etapas. Então, nós temos os dados brutos, os raw data, a parte de seleção, onde você seleciona dados dos diversos repositórios, a parte de processamento de dados, pré-processamento de dados, onde você modifica representações, por exemplo, informações como idade, você pode, por exemplo, agrupar em categorias, né? Salários, criar grupos, faixas salariais, a parte de transformação, efetivamente, e sim a etapa de data mining, onde você vai identificar os padrões. E esses padrões são, então, analisados por pessoas que entendem o negócio, e aquilo que sobra é o conhecimento obtido dos dados. Tá certo? Muito bem, aqui a gente vai falar também utilizando basicamente o software que eu tenho trabalhado, que é o Pentaho. O Pentaho é uma plataforma de BA composta aí por diversos produtos, ferramentas de ETL, ferramentas de Data Warehouse, para manipulação OLAP, para geração de relatórios, para visualização de dados, para construção de dashboards e, efetivamente, a parte de mineração de dados, né? Então, existem várias pessoas que já trabalham com diversos outros grupos, não é? Hoje eu vou focar um pouco na parte de mineração de dados, que é um dos tópicos da área de BI, né? Ok? O Pentaho, então, o Pentaho é uma plataforma completa de BI, e nós vamos trabalhar com o Pentaho Data Mining, que é baseado no projeto WECA, que é um conjunto de ferramentas para aprendizado de máquina e mineração de dados. Ele foi incorporado ao projeto, então é uma ferramenta que já existe desde 1999, e hoje compõe a parte de mineração de dados do Pentaho. A ideia dele é para trabalhar com análise preditiva. Então, aqui é o site do pessoal. Então, nós temos aí a parte de mineração de dados, quem quiser pesquisar. Esse aqui nós tivemos um evento, nós temos anualmente um evento, o Pentaho Day, e a gente promove em diversas cidades. Ano passado foi em São Paulo, esse ano foi em Curitiba, e provavelmente no ano que vem nós vamos fazer ele no Rio de Janeiro. Então, esse aí é o site da comunidade. Nós já temos bastante gente trabalhando com o Pentaho aí no Brasil. É uma plataforma open source, tem a versão community, que é aberta e open source. Então, todo o código, por exemplo, do WECA, é
aberto. Então, você pode modificar, pode trabalhar código, incorporar outros recursos. Então, você tem todo o software à disposição para você trabalhar. Tarefas que a gente pode trabalhar com mineração de dados. Tarefa de classificação, que é a mais conhecida. Aprendizado de uma função que mapeia um dado em uma das variáveis classes conhecidas. É o que eu vou discorrer agora na sequência. Tarefa de regressão, quando você quer tentar prever valores numéricos. Por exemplo, eu poderia ter um problema onde eu tenho diversos aluguéis de imóveis e eu quero prever, por exemplo, para um cliente, qual que é o melhor valor de aluguel para um determinado imóvel. Então, com base nas informações de locação que eu tenho no passado, poderia tentar montar um problema para sugerir isso. A análise de agrupamento, onde você identifica diversos grupos. Sumarização, detecção de desvio, outliers. Outliers, o que seria? Seria aquela questão de você identificar, por exemplo, aquelas transações fora do padrão, que nem de cartão de crédito. Ok? Aqui é uma ideia da interface básica inicial do WECA. Então, eu tenho alguns recursos. Você abre, visualiza as informações básicas do teu banco de dados. Você tem um formato específico, que é o formato RFF. Não coloquei aqui para a gente aproveitar o tempo. Mas você tem uma conformação, um formato específico de arquivo, que é o formato ARFF, onde você transforma os dados para manipular dentro do WECA. Ele tem recursos de visualização gráfica, que permitem você ter uma ideia inicial da distribuição das informações dentro do seu conjunto de dados. Mais algumas telas aí dentro do sistema, ou dentro do WECA. E ali eu coloquei no finalzinho ali o passarinho que representa o software, que esse aqui o pessoal que desenvolveu é o pessoal lá da Nova Zelândia. E eles fizeram o acrônimo de Waikato Environment Knowledge Analysis, que é bastante parecido com o nome dessa ave, que é lá da Nova Zelândia, que é uma ave bem curiosa. Então, ok? Conhecendo, então nós vamos trabalhar, como eu falei para vocês, que a gente tem classificação, é a tarefa mais conhecida dentro de mineração de dados. Então a gente vai ver o algoritmo C4.5, que é um dos mais clássicos na mineração de dados. O que ele faz? Ele constrói uma árvore de decisão, que é na prática um classificador. Você aplica o algoritmo ao teu conjunto de dados, ele aprende, identifica os relacionamentos que existem nos seus dados e constrói uma árvore onde são testados os valores dos atributos e ao final ele terá a tua previsão. É um modelo bastante simples, bastante fácil de reconhecer e que ganha bastante em velocidade. Depois a implementação dele fica muito simples. E o que é um classificador? É uma ferramenta de mineração de dados que pega um conjunto de dados representando coisas que queremos classificar para prever qual a classe do novo dado pertence. Então, como é que a gente faz isso na prática? Selecionando uma base de dados, primeiramente. Vamos imaginar um dataset como sendo um grupo de pacientes, né? Então, o conjunto de dados é uma base de dados de pacientes. Nós sabemos várias coisas sobre esses pacientes, por exemplo, nome, idade, pressão sanguínea, pulso, histórico. Eu falei nome já para dizer para vocês, por exemplo, nome não nos interessa, então é um atributo que provavelmente você vai descartar, mas isso seria descartado lá na fase de pré-processamento. Aqui nós teríamos informações que são relacionadas ao paciente de modo específico dele, então idade, pulso, pressão sanguínea, histórico familiar e qualquer coisa, isso são chamados atributos. Daí a gente vai começar o trabalho de mineração de dados. Dados esses atributos, a gente quer prever se o paciente vai ter câncer. Então, essa é a nossa missão. Então, a gente quer construir um classificador que irá prever se o paciente terá câncer. Ou, por exemplo, tem uma base de dados que também a gente trabalha com se ele vai ter reincidência de câncer. O C4.5 irá construir um classificador a partir dos dados de cada paciente já classificado. Então, se você tem 800 pacientes, 1000 pacientes, você gera um classificador a partir desse conjunto de dados já classificados.
E onde que está a mineração? O classificador gerado pelo C4.5 irá prever, a partir dos dados de entrada, se o paciente terá ou não câncer, terá ou não reincidência em câncer, poderá ou não receber um empréstimo. E assim a gente constrói classificadores voltados para um problema específico. E o que é então uma árvore de decisão? Aprendizagem com a árvore de decisão, criar algo semelhante a um fluxograma para classificar novos dados. Usando o mesmo paciente do exemplo, um caminho particular poderia ser: o paciente tem um histórico de câncer, o paciente possui um gene altamente correlacionado com doenças com câncer, então terá câncer. Pacientes têm tumores, o tamanho do tumor do paciente é superior a 5 centímetros, então ele vai ter uma determinada característica. Aqui uma ideia geral de como é que é o processo então de construção do classificador usando o C4.5. Então você tem um conjunto de dados de entrada, que tem os inputs e os outputs, que são os atributos de entrada, e as saídas, que é se ele teve ou não câncer, por exemplo. Cria-se um modelo. E esse modelo é aplicado para fazer predição. Então você tem os atributos de entrada e a previsão. Então para que seria interessante um classificador desse tipo? Por exemplo, para apoiar um médico no sentido de ele tomar mais cuidado com aquele paciente, porque ele tem maior probabilidade, por exemplo, de reincidência de câncer. Então, um câncer de mama, por exemplo. Ok? Mas o que ele difere de outros sistemas de decisão em árvore? Ele usa algumas teorias da informação, a teoria do ganho da informação para gerar a árvore de decisão. Ele, embora outros sistemas também incorporem poda, ele tem técnicas que melhoram o desempenho dele sobre o overfitting. O que é o overfitting? O overfitting é o superajustamento aos dados. Então, às vezes você precisa construir classificadores que não sejam muito específicos para aquela amostra de dados que foram utilizados no treinamento. Então, ele tem que ser capaz de generalizar para outros dados não vistos. E é capaz de trabalhar com dados discretos e contínuos. Então, isso também é uma coisa bastante interessante. Então, você tem atributos discretos, como, por exemplo, histórico familiar, sim ou não, ou tem informações como idade, faixas salariais. Então, a árvore de decisão ela consegue incorporar, trabalhar com esses tipos de variáveis pela característica de construção dela. Outros classificadores já têm comportamento um pouco diferente. E trabalham também com dados incompletos. Por que utilizar o C4.5? Indiscutível, a melhor vantagem é a sua facilidade de interpretação e explicação. Lembre-se que uma coisa que eu comentei com vocês é a capacidade de interpretação do conhecimento descoberto. Então, por isso que o C4.5 acaba sendo uma opção bastante interessante. E também são bastante rápidas, populares e a saída elegível para humanos. Então, para tentar idealizar, focar num probleminha com dois atributos. Imaginando dois atributos quaisquer, por exemplo, idade e renda, a gente poderia tentar prever se vai fazer um empréstimo ou não. Então, nós temos os pontinhos azuis e os pontinhos verdes, e nós temos um ponto branco lá, queremos classificar. Então, seja lá o atributo, nós temos apenas dois atributos aqui. Então, verde e azul. Qual é a classe para esse novo ponto desconhecido? Então, a ideia, uma árvore de decisão, ela tem mais ou menos esse comportamento. Ela cria linhas dentro desse espaço de valores possíveis do atributo. E, então, como o ponto branco está no grupo com maior quantidade de azul, a gente vai classificar ele como azul. Com dois atributos, é bastante simples de visualizar. Imaginando com 10, 50, 100 atributos, aí isso acaba sendo mais interessante, porque não tem jeito de plotar isso num gráfico. Aqui a ideia, nós temos dentro do software, o C4.5, lá dentro ele se chama J48, tem os motivos dele. Então, tem as saídas clássicas, você tem informações como a qualidade preditiva, que seria
a taxa de acurácia, o quanto que ele é capaz de acertar, ele consegue acertar em 80% dos casos, 70% dos casos, e nós temos algumas estatísticas, como a estatística CAP, que diz para você se esse classificador é um bom classificador, um mau classificador, e também você pode visualizar a árvore de decisão construída. Então, o que nós temos? Cada um dos pontos internos da tua árvore de decisão é um teste em um atributo, que foi um atributo previsor. E ao final você tem a saída, que é a classe que vai ser prevista. Ok? Aqui nós temos uma outra recurso. Eu falei para vocês que o C4.5, então vai gerar uma árvore de decisão. Daí você vai utilizar isso aonde? Por exemplo, eu poderia utilizar num sistema de recomendação, na minha página na internet. Como é que eu poderia fazer isso? Você tem aqui a saída, o código-fonte já lendo os atributos e trazendo para você a previsão. Então já está tudo implementado, bem simples, usando aquela árvore de decisão que foi construída pelo sistema. Ok? O que a gente tem disponível dentro do UECA? Nós temos aí mais de 100 algoritmos de classificação. Lembram? Então, um dos grandes desafios aí para a mineração de dados é justamente isso. Tem mais de 100 algoritmos, qual que é o mais adequado? Então, se você está trabalhando com dados contínuos, talvez só com mais dados contínuos, então, usa um classificador. Você está trabalhando com dados ausentes, pode ser um outro tipo de classificador, ou com ruidosos, com dados que tenham muito ruído, ou seja, informações coletadas com erro. Não é? Então, você pode necessitar trabalhar com outros classificadores alternativos. Então, um dos grandes desafios é esse. 75 softwares aí para pré-processamento de dados, que é criação de novas variáveis, exclusão de variáveis, construção de variáveis, discretização de variáveis. Então, você tem diversas ferramentas que permitem manipular os dados inicialmente. Trabalhar com a parte de seleção de atributos. Você tem uma base de dados com 100, 200 atributos. Quais atributos eu vou utilizar para mineração de dados? Uma possibilidade seria você utilizar, por exemplo, um especialista do negócio. Um especialista do negócio vai dizer para você, vamos descartar o nome, porque nome não é interessante, mas vamos utilizar a idade, vamos usar renda, vamos utilizar se possui ou não carro. Ele vai dizendo quais atributos e você vai trabalhar com mineração em cima desses atributos escolhidos pelo especialista humano. Só que como a gente está buscando conhecimento novo e interessante, que muitas vezes as pessoas não sabem que está armazenado lá dentro, então a utilização de um especialista humano pode criar um viés dentro da tua base, que ele está descartando informações muito importantes. Então, utilizar ferramentas, utilizar o próprio software para escolher as variáveis pode ser uma coisa bastante interessante. Então, ele vai trazer para você quais são as variáveis mais promissoras para o teu processo de mineração de dados. Você tem ferramentas para trabalhar com agrupamento, com regras de associação e muitas outras coisas, como, por exemplo, eu tenho pesquisado um pouquinho desses sistemas imunológicos artificiais, colônia de formigas e algoritmos genéticos, que é uma outra área também, onde você tem ferramentas para, como a gente tem muitas variáveis dentro para serem analisadas, então a escolha dos melhores conjuntos acaba sendo um trabalho dispendioso, custoso, de várias horas de processamento. Então, existem algumas técnicas de busca que acabam otimizando e melhorando o desempenho no processo de busca. Okay? E daí, uma segunda solução que a gente tem dentro do UECA, né? Então a gente falou sobre classificação e temos os algoritmos para associação. Associação é uma outra tarefa, então são duas tarefas distintas. Hoje utilizando basicamente o algoritmo a priori. O que é a priori? Aprende regras de associação e é classificado em bancos de dados com um grande número de transações. Esse aqui é um algoritmo aplicado naquela situação clássica lá da associação entre fraldas e cervejas. Lá. Lembram? O pessoal fala lá do Walmart, lá, que perceberam que o pessoal que comprava
cerveja, comprava fraldas nas sextas-feiras à noite, também comprava cerveja. Então, essa associação clássica do Walmart foi descoberta a partir de algoritmos de associação. Não é? Para que a gente pode utilizar? Para, por exemplo, recomendar produtos, para associar produtos, dizer, olha, estamos em promoção um determinado produto, então você pode talvez elevar a quantidade de vendas de um produto que esteja associado. O que são regras de associação? Técnicas de data mining para aprender correlações e relações entre as variáveis em um banco de dados. Considerando o banco de dados com todas as transações de um supermercado, você pode pensar no database como um grande planilha, onde cada linha é uma transação de um consumidor e cada coluna representa um diferente item de mercearia. Então, vamos imaginar que nós quiséssemos aplicar o algoritmo a priori numa base de dados de transações do meu supermercado. Então, tem as diversas linhas e fritas, molho, refrigerante, maçãs, leite e aí todos os produtos. Isso é a base de dados que você vai ter. Então, uma grande planilha, onde comprou, primeira transação, comprou fritas, comprou molho, refrigerante, não comprou maçã e nem leite. O segundo, comprou fritas, molho, não comprou refrigerante, nem maçãs, nem leite. Se estivéssemos analisando 200 produtos, teríamos 200 produtos aqui. Então, vejam que existe um grande trabalho no pré-processamento de organizar de que dados que eu quero avaliar. Por exemplo, leite. Um outro problema em mineração de dados nós vamos trabalhar com leite, ou com leite em caixa, ou em leite em pacote. Vamos trabalhar com leite integral. Então, a gente poderia analisar de diversas maneiras. Vejo que o trabalho de mineração de dados acaba sendo muito focado no que você quer pesquisar. Então, você tem que preparar os dados primeiro de acordo com aquilo que é o teu objetivo. Tem mais alguns exemplos aí, mas como a apresentação vai estar disponível lá pelo Macadu, então vocês podem baixar a apresentação. Tinha mais algumas transações ali, onde tinha alguns itens comprados, não comprados. Pode continuar? Então, essa é a melhor parte. Pela aplicação do algoritmo a priori, nós podemos aprender quais itens são comprados juntos, ou seja, as regras de associação. E o ponto disso você pode encontrar aqueles itens que tendem a ser comprados juntos mais frequentemente que outros itens. E a chegar nos consumidores que compram mais. Juntos, esses itens são chamados aí de item sets. Né? E, por exemplo, você pode ver rapidamente que batatas mais molho e batatas mais refrigerante parecem ocorrer frequentemente juntos. Com um conjunto de dados grande o suficiente, vai ser muito mais difícil ver as relações. Uma planilha pequena com poucos atributos consegue identificar, mas se tivéssemos uma planilha com 600 itens, 800 itens, isso ficava mais difícil. Então, a ferramenta de associação é capaz, o a priori acaba sendo uma ferramenta útil para o decisor para organizar o seu negócio. Esse é o foco da mineração de dados. Pode passar. E como é que ele trabalha? Antes de definir o algoritmo, você precisa definir algumas coisas. Por exemplo, qual que é o tamanho do item 7? A segunda, qual que é o número de transações, qual que é a proporção do acontecimento dessas associações, desse item 7 dentro do teu conjunto de dados. Por exemplo, eu quero que apenas aquelas transações que acontecem em 5% do total de transações. E daí você também estabelece a confiança. Eu quero aquelas que acontecem, que dentre aquelas que tenham um suporte mínimo, quais as que acontecem efetivamente, que seria a confiança. Então são medidas que você estabelece antes no processo de associação e que você vai aplicando ao teu algoritmo, gera uma saída, é analisada, encontrei alguma coisa interessante, passa para o pessoal trabalhar, gerar políticas, gerar estratégias. Se não está suficiente, volta-se, pode modificar os dados, modificar os agrupamentos e você aplica de novo o algoritmo, obtém novos padrões. É assim que acaba sendo todo o processo. É um tipo de aprendizado supervisionado ou não supervisionado? Na verdade, ele é considerado uma abordagem de aprendizado não supervisionado e é frequentemente utilizado para descobrir, minerar padrões e relacionamentos interessantes. Por que utilizar o a priori?
ele é bem compreendido, fácil de implementar e tem muitas aplicações. E, por outro lado, o algoritmo pode usar muita memória, espaço e tempo de processamento para gerar os itens sets. Então, é um trabalho persistente, dentro da mineração de dados, acaba sendo um trabalho bastante persistente. Pode continuar? Uma dúvida que o pessoal acaba tendo é, todo padrão é interessante? Então, primeiro de tudo, nós temos algumas informações e temos também algumas medidas, tem alguns valores que conseguem dar essa percepção para a gente, né? Ele, primeiro de tudo, ser facilmente compreendido por humanos. Por exemplo, nós podemos construir classificadores que são redes neurais. A gente sabe que, por exemplo, o conhecimento que está armazenado numa rede neural não é possível de se enxergar na prática, né? Porque é um conjunto de pesos e operações matemáticas que a gente não consegue interpretar. Então, talvez ele dê uma taxa de acerto melhor, mas não é compreensível por humanos. É válido em dados de teste, com certo grau de certeza, é útil, então tem que ter alguma utilidade, se aplicou, o algoritmo selecionou uma regra, ela tem alguma utilidade, posso utilizar para um processo decisório? Se for, aí é selecionado como conhecimento. É novo e valida uma hipótese do usuário, então você identificou o conhecimento, você vai verificar se de fato aquilo acontece, por que acontece, não é? Ok? Nós temos aí um módulo Experimenter, então aquela tela inicial era para você fazer as primeiras inspeções nos seus conjuntos de dados, e tem um módulo Experimenter que faz o hard test, você pode distribuir em diversas máquinas a aplicação dos algoritmos com diversos parâmetros também de execução. Cada algoritmo tem uma série de parâmetros que tem que ser customizados para determinadas situações. Pode trabalhar para classificação e regressão, tem técnicas de avaliação, validação cruzada, curva de aprendizado, holdout, tem testes de significância. Aqui, na sequência, tem a ideia do ambiente. Uma coisa bastante comum que você tem, então, no lado direito, vocês têm ali os algoritmos que estão sendo aplicados, e no lado esquerdo, as bases de dados. Aqui eu coloquei com diversas bases de dados, mas, por exemplo, você poderia trabalhar com a mesma base de dados, os dados de janeiro, os dados de fevereiro, os dados de março, ou, por exemplo, os dados organizados de uma maneira, organizados de uma segunda maneira, de uma terceira maneira. Então, de acordo com você está trabalhando, pesquisando, então você pode já fazer a distribuição desse processamento em diversas máquinas ou numa máquina só. Aqui também é uma tela com uma apresentação dos resultados, dizendo qual a taxa de acerto, quais os melhores classificadores que você tem. Então, você testou em várias bases de dados, com vários algoritmos, e você tem uma ideia da qualidade dos classificadores obtidos. Como está disponível para vocês para baixar, então vocês podem visualizar um pouquinho para ter uma visão inicial. Ok? E onde a gente pode buscar dados? Pode passar? Então, a gente tem muito em voga hoje essa questão dos dados abertos. Não é? Os dados abertos têm umas definições aí que foi dado. Se o dado não pode ser encontrado indexado na web, ele não existe. Então, o que é dado aberto? Não é? Então, se ele não pode ser indexado, ele não existe. Se ele não estiver aberto e disponível em formato compreensível por máquina, ele não pode ser reaproveitado. E se algum dispositivo legal não permitir sua replicação, ele não é útil. Então, primeiro de tudo, dado aberto, ele tem que estar disponível e você pode fazer com ele o que quiser. Ok? Tem os 8 princípios também a respeito dos dados abertos. Eles têm que ser completos, têm que ser primários, têm que ser atuais, estar disponíveis, acessíveis, têm que ser processáveis por máquina. Você tem que poder recuperá-lo através do computador. Acesso não discriminatório, não pode ser específico para determinadas categorias de pessoas, formatos não proprietários e livres de licença. Então, são características que um dado aberto tem que ter para estar disponível, considerado dado aberto. Pode passar? Então, só para alguns exemplos de datasets que a gente tem disponível aí. Tem os dados do governo americano aqui, 142.720, isso aqui eu coloquei ontem, essa quantidade aqui, né? Então, tem dos Estados Unidos, pode passar. Aqui o espelho
dos dados abertos do Brasil, né? Então, dados.gov.br, você tem diversas bases de dados. Uma que eu trabalho muito com os meus alunos, aqui é reclamações do consumidor, onde você tem ali todas as reclamações de operadoras, de quem comprou com produtos com defeito, o tempo que foi o atendimento. O pessoal gosta de fazer muitos gráficos em cima disso aqui. Então, é bastante bacana o dados.gov.br. Pode passar. Ali nós temos, e além do portal nacional, tem os diversos estados estão fazendo seus portais. E um bastante interessante, que tem muitos datasets, é o portal do Rio de Janeiro. Também está disponível aí para vocês. Pode passar. Bom, daí os dados estão lá, formato XLS, formato JSON, formato PDF, formato DOC, nos mais diversos formatos. E aí, como é que você vai converter isso aí para trabalhar dentro do Weka? Então, nós temos, dentro da plataforma Pentaho, tem um Pentaho Data Integration, que é uma ferramenta de ETL, que é capaz de ler absolutamente todos os formatos disponíveis. Você pode recuperar e-mails, pode conectar todos os tipos de banco de dados. Então, você vai lá e traz essas informações. Eu coloquei 2 exemplos ali, um lendo uma base de dados, uma base de dados brutas e transformando a RFF. Então, ele já faz essa conversão para vocês. Antigamente, você tinha que fazer essa manipulação meio na mão, algumas coisas eram mais complicadas. Agora, usando o software, fica bastante simples. E tem também a possibilidade, você tem uma tabela dentro do teu banco de dados, que é o segundo exemplo, e você tem o Weka Scoring, que consegue, a partir de um classificador já construído, fazer a previsão. Então, isso você pode ver o desempenho do teu classificador e ver, por exemplo, você construir um classificador para avaliar crédito, ver você entrega isso para o teu gerente. O gerente, a cada cliente, ele pega as informações, aplica o classificador faz uma sugestão. É bom dar crédito para esse ou não é bom dar crédito para esse. O decisor ainda tem a oportunidade ele pode contrariar, porque afinal de contas eles têm taxas de erro, então ele pode tomar uma decisão, não, o classificador disse para não dar crédito, mas eu vou dar. Ou disse para não dar crédito, mas disse para dar crédito, mas eu não vou atribuir crédito para isso aqui. E você poderia validar depois, para aqueles que efetivamente contraíssem o crédito, se eles pagaram ou não, e se o gerente foi perspicaz o suficiente para identificar que aquele cliente era um potencial pagador, então você poderia até fazer novos trabalhos no futuro. Ok? Muito bem. Daí uma questão muito interessante que o pessoal fala, mas e a privacidade? Não é? Então, o data mining, uma coisa bacana é que você não precisa trabalhar com os dados, por exemplo, como pessoais, como nome, RG, CPF, tudo isso aqui você descarta. São informações que são individualizadas. Como a gente está buscando padrões, RG é único. Então, todas as informações que são únicas são descartadas no processo inicial de mineração de dados. Né? E ainda você pode trabalhar com técnicas como, por exemplo, modificação de um valor. Por exemplo, você tem a faixa salarial, trabalhando com faixas salariais. Então, a faixa salarial de 0 até R$ 1.500 é o valor C. De R$ 1.500 a R$ 3.000 é o valor X. Então, quer dizer, quem está trabalhando com os algoritmos de mineração de dados não precisa saber exatamente o que está sendo representado. Então, porque você pode atribuir valores código para você, a tua equipe trabalha em cima daquilo sem efetivamente conhecer os dados reais. Então, existem esses recursos que podem ser adotados para preservar, porque o ouro, que é as transações que estão acontecendo dentro da tua empresa. Outras considerações: o modelo correto para a aplicação específica só pode ser descoberto através de experimentação. Não existe almoço grátis, então você tem que aplicar muitas vezes. Se o espaço problema for bem compreendido, o processo de extração de dados não será necessário. Então, se você conhece tudo a respeito dos dados, então não tem mineração de dados lá. Não, se você não tem informação a ser extraída, não tem nenhuma dúvida a respeito dos dados, então não tem utilidade minerar esses dados. E existem diversos
pontos de vista. Então, para uma mesma base de dados, você pode lançar olhares diferenciados em busca de informações distintas dentro do teu banco de dados. Onde utilizar? Quanto mais direcionados os anúncios, mais eficaz você pode ser. Buscando padrões úteis em dados de vendas, políticas públicas, medicina, seguros, esportes, etc. Analisando dados de sensores, internet das coisas. A internet das coisas está sendo um grande gerador de dados. A dificuldade, o que é? Analisar, identificar os padrões. E aí entra a mineração de dados. Então, por exemplo, você pode ter informações a respeito de uma determinada máquina, coletando, e uma hora ela para, ela pifa. Então, por exemplo, você tem informação de 10 sensores lá dentro, talvez algum desses sensores esteja sinalizando que a máquina está pronta para dar um problema. Como é que você identifica os padrões disso? Um recurso seria usar mineração de dados. Por favor. Alguma coisa que a gente está trabalhando, a gente tem, junto com os nossos alunos lá, nós temos trabalhado com Open Data, modificando as bases de dados. Nós temos trabalhado com Moodle. Um trabalho recente que a gente fez com alguns alunos ali é analisar o jeito que os alunos trabalham com o Moodle, na plataforma de IAD, tentar ver quais são do jeito que usa o Moodle, se ele vai ter uma nota melhor ou pior, de acordo com a frequência dentro da plataforma. Outro trabalho que a gente está fazendo também é criar clusters de grupos, pessoas que compram pacotes de telefonia. Então, qual que é o tipo de cliente que compra um pacote A, o pacote B, o pacote C? Tráfego web, bioinformática, também é o que nós temos trabalhado. Basicamente, classificação, associação e agrupamento. E ainda, na área de BA, usando todo o software, o Pental, usando construção de Data Warehouse, construção de dashboards e elaboração de relatórios. E, afinal, como melhorar o processo decisório? Mudando o jeito de gerenciar o negócio em empresas, que quer sejam públicas ou privadas. Então, é bastante comum, numa fase 1, dentro das empresas, usar o ETL e as ferramentas analíticas para o suporte à decisão. Então, você entendeu o teu negócio, como é que está. E, numa fase 2, em geral, utilizar o BI antes de acontecer os problemas. Prever problemas ou utilizar os sistemas de apoio à decisão baseados em aprendizado de máquina junto aos sistemas transacionais. Então, o teu sistema transacional opera normalmente e aproveita, por exemplo, um classificador para fazer uma recomendação, para identificar situações que acontecem dentro do teu problema. Ok? Data mining não é uma tecnologia, é um processo. Os objetivos do negócio são a origem de cada solução de data mining. Então, não adianta fazer mineração de dados sem ter um objetivo específico. O conhecimento de negócio é o centro de cada passo no processo de data mining. E a preparação de dados é a etapa que ocupa mais da metade do tempo do processo de data mining. Então, metade do tempo é em preparação de dados. Depois é a aplicação, como tem ferramentas como o Experimenter, que podem aplicar para você. Algumas informações, alguns recursos aí, nós temos o Pental User Groups, onde se encontra o pessoal. Tem a página do UECA, da Universidade de Waikato, onde tem muitos complementos, dicas, tutoriais, ok? E quem quiser também pode conversar com a gente pode trocar ideias com vocês, repassar material, apresentar, levar a apresentação para vocês para outros lugares aí. Então, a gente está sempre disponível aí para conversar sobre mineração de dados. A gente teve um encontro esse ano em Curitiba, a gente fez um hands-on com o pessoal, mão na massa, foi bastante prestigiado, o pessoal gostou, a gente fez mineração de dados na prática, então, com laboratório, com máquinas, aí fica bastante divertido, bastante gostoso trabalhar na real. Ok? Aqui a ideia era mostrar uma ideia geral, mostrar efetivamente o que fazer com os dados, da onde tirar dados e como aplicar. Tem muita coisa interessante para ser feita com mineração de dados. Dados estão sendo disponibilizados muito frequentemente. E aí, o pessoal da organização pediu para vocês
darem notas na plataforma. Quem quiser fazer perguntas também pela plataforma, pelo Madagu, né? E está aberto agora para vocês para fazer alguma pergunta, quem quiser. Ok. Pentaho pode ser integrado a sistemas já prontos? Se sim, em uma linguagem, em que linguagem esses sistemas podem ser desenvolvidos? Bom, a parte de mineração de dados, ela é toda feita em Java, open source, então pode ser aplicada basicamente a qualquer coisa, não é? Então, constrói um classificador, você construir o classificador, só rodar e obter a saída. O Pentaho disponibiliza algoritmo de máquina de suporte vetorial? Usa também. O Pentaho é indicado para quem terá a primeira experiência com data mining? Sim, bastante. Como disse para vocês, ela veio do mundo acadêmico desde 99, então ela estava disponível já há bastante tempo, então ela está muito em sintonia com o mundo acadêmico e é simples de trabalhar. Na verdade, o Pentaho foi o seguinte: em 2006 eles se tornaram uma empresa e unificaram diversos produtos. Então, alguém tinha a ferramenta de ETL, alguém tinha a ferramenta de mineração de dados, alguém tinha a plataforma de relatórios, e todo mundo resolveu trabalhar junto. Então, são diversos produtos e todos eles funcionam de uma maneira integrada. O Pentaho pode ser indicado para a primeira experiência, então pode ser indicado então, para a primeira experiência para qualquer pessoa. O último. Então tá ok. Então, se mais alguém quiser fazer alguma questão, não tenho muito tempo. Então, é isso. Muito obrigado. A gente está aí à disposição de vocês.